Gênesis 49. Meus irmãos, nós estamos quase terminando o livro de Gênesis. Em Gênesis 49, pretendemos que essa seja a última mensagem, é a nossa quarta mensagem neste capítulo. Nós vamos a partir do versículo 22, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis 49, do versículo 22 até o versículo 27. É a bênção profética de Jacó para os seus 12 filhos. Nós já falamos sobre 10 bênçãos para os filhos. Hoje tem mais duas: a bênção para José e a bênção para Benjamim. E começa o texto da seguinte forma: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Até aqui é a bênção de José. Aí no versículo 27 é a bênção de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós temos apresentado para esta igreja algumas mensagens dentro deste capítulo, levando em consideração que essas bênçãos foram proferidas pelo patriarca Jacó para os seus filhos e que elas se estendem profeticamente para os descendentes deles e chegam até os nossos dias. Lembrem-se que a Bíblia Sagrada nos ensina que pela fé nós somos filhos e descendentes de Abraão. Gálatas capítulo 3 e versículo 7 deixa isso muito claro. Os que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Logo, pela fé, nós somos herdeiros das promessas que Deus deu a Abraão. Pela fé, nós somos herdeiros dessas bênçãos que ele outorgou para os descendentes de Abraão. E nós vamos meditar nesta noite nos dois últimos filhos de Jacó, os mais novos. Eles eram filhos da mesma mãe, Raquel. Raquel, apesar de ser a preferida de Jacó, era estéril e demorou muitos anos para receber da parte de Deus o milagre da maternidade. E ela só teve 2 filhos.
José e Benjamim. José nasceu, convivia com seus irmãos, depois foi vendido para o Egito. Por fim, nasceu o último filho de Jacó. Raquel lhe deu a última criança e ela morreu de parto. E eu vou começar essa meditação de trás para frente, já que eu estou falando do último filho, que foi justamente a ocasião em que Raquel faleceu. No versículo 27, a bênção que é outorgada a Benjamim remonta a esse momento e também se projeta para o futuro. Benjamim é um lobo que despedaça. É interessante que nesse conjunto de bênçãos que Jacó profeticamente está proferindo em favor de seus filhos, ele utiliza várias metáforas, várias figuras de linguagem, e ele compara alguns dos seus filhos com animais. Nós já vimos isso aqui. Judá foi comparado com um leão. Issacar foi comparado com um jumento forte. Dan foi comparado com serpente. Naftali foi comparado com a gazela. E agora, Benjamim comparado com o lobo. Cada um desses animais tem lições específicas para aquele filho, para aquela tribo e para nossas vidas. Nós já falamos sobre 4. Temos aqui Benjamim, que é um lobo que despedaça. Fala de ferocidade, fala de força. E Benjamim, irmãos, sofria durante sua adolescência e juventude, durante a sua vida com seus irmãos. Ele sofria com essa fama, porque do nascimento dele morreu a amada de Jacó. E isso foi tão grave para a família, isso marcou tanto a família, que os irmãos se lembram dos 2 nomes que deram para esse menino. Gênesis capítulo 35 e versículo 17. Quando fala do nascimento de Benjamim, a palavra de Deus nos diz o seguinte: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. A parteira estava vendo que a situação não era fácil. Versículo 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, a criança sobreviveu, mas a mãe não. E mesmo morrendo, ela dá ao menino que está nascendo. Quem é que está nascendo? É um homem? É um homem. Não tinha ultrassonografia naquela época. Não tinha como saber, por exemplo, se a criança estava com o cordãozinho enrolado, se estava sofrendo, se estava com batimentos cardíacos acelerados. Os cuidados eram muito prematuros. Mas quando ela está se esvaindo, perdendo já o fôlego de vida, morrendo, o texto diz assim: sua alma saiu. Ela chama a criança de Benoni. Sabe o que significa Benoni? O filho da minha dor.
Jacó olhou para aquela criança e disse: não, esse menino não vai carregar durante a sua vida a mensagem de dor e a imagem da morte da mãe. Ele não pode ser Benoni, o nome dele será Benjamim, o filho da felicidade. Deus transforma dor em felicidade. Deus transforma tristeza em alegria. Deus transforma pânico em paz. Deus transforma Benoni em Benjamim. E mais tarde, na história dessa tribo, nós vamos encontrar um outro que também foi transformado em seu caráter, transformado em sua vida, e tornou-se um dos maiores pregadores e missionários da história da igreja primitiva e de toda a história da igreja cristã. Estou falando do apóstolo Paulo. Paulo era um lobo devorador. Paulo perseguia o evangelho e Paulo era descendente da tribo de Benjamim. A mensagem profética fala para o futuro. E aquele homem que perseguia cristãos, que concordava com a morte de Estevão, que tinha cartas nas mãos, como se diz hoje, ele tinha carta branca para perseguir, para prender, para executar, para matar os que defendiam a fé em Jesus Cristo. Aquele homem um dia teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de perseguidor ele passou a perseguido. De homem comparado a um lobo devorador, tornou-se submisso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro venceu o lobo, em nome de Jesus. No reino animal, é impossível um cordeirinho enfrentar um lobo no reino animal, porque o lobo é mais forte, é sagaz e é capaz de devorar a saúde e a vida do cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus, naquele encontro pessoal com o lobo Paulo, benjamita, fariseu, discípulo de Gamaliel, neto do grande Hillel, um dos maiores catedráticos do judaísmo antigo, o Cordeiro de Deus olha para Paulo semicego e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a vida de Paulo mudou. Deus transforma lobos em cordeiros. Isso fala para a minha vida também, igreja. Isso fala para o meu temperamento. Isso fala para a minha percepção social. Isso fala para a minha falta de paciência no agir com as pessoas. Que Deus que um dia transformou o Paulo, seja o mesmo que domine o meu ser, a minha vida, as nossas vidas, e que todos nós sejamos diante do Senhor cordeirinhos de Cristo no rebanho do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém? Olhando agora para o versículo 22. A bênção que ele transfere, a bênção profética que ele transfere para José. Veja que riqueza de detalhes.
José recebe uma das maiores bênçãos nesse capítulo. E o seu pai lhe diz: José é um ramo frutífero. Todos nós lembramos da história de José. Nós pregamos aqui vários domingos sobre a história de José. Com 17 anos de idade foi vendido para o Egito, mas continuou frutificando. Estava longe de pai, de mãe, de irmãos, mas continuou dando frutos. Por quê? Porque ele era um ramo frutífero junto à fonte. E olha o que o texto diz. Olha que maravilha esse texto diz. Seus galhos se estendem sobre o muro. O muro não conseguiu conter José. Ele começou a frutificar em Canaã, foi levado além dos muros de Canaã para o Egito. Lá dentro do Egito, literalmente, ficou dentro dos muros, literalmente, chegando ao ponto de ficar não somente dentro de muros, mas até debaixo, porque quando ele estava preso, estava custodiado de forma subterrânea, mas onde ele estava, Deus estava com ele, e não cessou de frutificar. José deu frutos na casa do seu pai. Vocês lembram que ele tinha sonhos? Deus lhe deu 2 sonhos. José deu frutos com seus irmãos, provando habilidades de administração, ao ponto do seu pai lhe fazer vestes especiais, outorgando-lhe a primazia sobre a sua família. José deu frutos quando foi levado para o Egito, vendido para a casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, aquele oficial do rei disse: esse rapaz é diferente, porque Deus estava com ele, e ele estava dando frutos. José deu frutos quando foi levado para o presídio dentro do Egito. José deu frutos quando saiu do presídio, sentando-se num trono ao lado do faraó. José frutificou depois da morte do seu pai, quando perdoou os seus irmãos definitivamente. José frutificou depois da morte do seu pai, quando profetizou que os descendentes de Israel sairiam do Egito para Canaã, ao ponto de dizer assim: me faça um favor, viu? Quando vocês forem, levem os meus ossos. Ele era profeta. José estava frutificando, apesar das dificuldades, das adversidades, apesar do lugar em que ele estava, porque ele estava junto à fonte. Quem é a fonte? Quem é a fonte que nos faz frutificar? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E qual é o fruto que eu posso dar junto a essa fonte? Aí eu me lembro de Gálatas capítulo 5 e versículo 22, que me diz que o fruto do Espírito começa com amor. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito opera naqueles que estão junto a Cristo, junto ao Espírito Santo, e opera até além dos muros. É possível que alguém lhe persiga como perseguiram José. É possível que você sofra talvez a metade do que José sofreu.
mas junto à fonte, junto a Jesus Cristo, onde você estiver, continuará frutificando para a glória de Deus. Voltando o texto lá no versículo 23, nós temos, pode voltar o texto, de Gênesis 49. De Gênesis, que vocês acompanham comigo. Os flecheiros lhe dão amargura. Quem são esses flecheiros que deram amargura para José? Pode me responder. Os irmãos atiram contra ele e o aborrecem. Agora veja o restante, 24. O seu arco, porém, permanece firme. Ele recebe disparos, mas não revida. O seu arco está firme. Os seus braços são feitos ativos, fortes, operantes e operosos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pela pedra de Israel. Jacó está dizendo: José sofreu pelos seus irmãos, mas o seu arco continuou forte e firme. Não são as adversidades desta vida que vão definir o seu caráter diante de Deus. Amém? Eu não posso ser crente porque eu sou doente. Não é desculpa. Eu não posso ser crente porque eu estou desempregado. Não é desculpa. Eu não posso ser crente porque meu marido não é crente. Não é desculpa. Eu não posso ser crente porque meu pai ou minha mãe ou meu filho é dependente químico. Isso não é desculpa. O texto é claro. Ele foi atingido pelos flecheiros. Ele foi atingido. Ele sofreu na pele, no corpo, na alma, nas emoções, nos sentimentos, mas o seu arco permaneceu firme. Permaneceu firme. Como é que eu devo permanecer? Firme. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã, apesar de todas as circunstâncias. Navegando por águas tranquilas, que Deus lhe conserve firme na presença dele. Navegando por mares agitados, permaneça firme na presença de Deus. Nos dias difíceis e nas noites em claro, que nem o medicamento está lhe fazendo dormir direito, permaneça firme na presença de Deus. Não abandone, não desanime. Que o seu arco, o texto diz isso, permaneça firme. E que os seus braços estejam seguros pelo poderoso de Jacó. Versículo 25. Pelo Deus de teu pai. E aí eu invoco esse texto para a minha vida. Eu invoco esse texto para a tua vida. Lembra que nós somos filhos de Abraão? Sim ou não? Pela fé? Gálatas 3:7 não diz isso? Então, pela fé, em nome de Jesus, eu invoco esta bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós vamos dizer assim. Vocês vão ler junto comigo. Em nome de Jesus, da seguinte forma. Vocês vão repetir comigo, invocando esta bênção de Deus para a sua vida, da seguinte forma. Pelo Deus de Israel, pode ler comigo. Pelo Deus de Israel,
o qual me ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual me abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Deus de Israel, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja na tua casa e na tua vida. Que as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra cheguem na tua família e na tua casa. Isso fala de vida espiritual. Isso fala de bênção em nossa vida, em todas as dimensões. Você vai, em nome de Jesus Cristo, receber a bênção do Senhor para crescer espiritualmente diante de Deus, crescer na palavra, na graça, na oração, no fervor, sendo um crente cheio do Espírito Santo, as bênçãos dos altos céus. Mas que Deus também te dê as bênçãos das profundidades da terra. Que Deus faça a tua lavoura crescer. A lavoura. A linguagem aqui é de agricultura antiga, seios e da madre. Está falando de rebanhos que serão prósperos. Que a tua lavoura lá no teu trabalho seja abençoada em nome de Jesus. Que a tua lavoura lá no teu comércio seja abençoada em nome de Jesus. Saia deste santuário nesta noite, levando com você, em nome de Jesus Cristo, as bênçãos dos altos céus e as bênçãos da terra, em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor dos céus e da terra, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós queremos invocar sobre toda a tua igreja as bênçãos que tu tens dado e prometido para os teus filhos. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor. Misericórdia, paz, clemência, meu Deus, porque nada somos e nada merecemos, mas a despeito da nossa vida pecadora, defeituosa, tu tens prometido bênçãos maravilhosas, e nós recebemos pela graça e pela fé essas bênçãos. E agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cada família que está aqui presente, cada irmão, cada irmã, não conheço, Senhor, o íntimo de cada um, não sei, Senhor, aqueles que nos escutam pelas mídias sociais, do que estão precisando neste momento, mas em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as bênçãos dos altos céus, e primeiramente as bênçãos dos altos céus, atinjam os nossos corações. Nós queremos ser crentes, nós queremos ser fervorosos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos vida espiritual profunda. Dá-nos, Senhor, a todos nós, a cada família, na tua presença, a tua palavra, o fervor pela oração, o despertamento espiritual, mas dá-nos também, Senhor, as bênçãos das profundezas da terra. Abençoa essas famílias. Faz, Senhor, com que a lavoura frutifique. Faz, ó Deus, com que o trabalho seja aberto. Faz, ó Deus, com que o comércio prospere. Faz, ó Deus, com que haja pão, saúde na casa dos teus filhos. Resolve os nossos problemas. Abençoa neste momento, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, os nossos irmãos que estão doentes. Cura, Senhor. Abençoa, Senhor, eu te peço neste momento a nossa irmã Fernanda, esposa de pastor Erison. Visite a sua casa neste instante e cura a tua serva.
Te peço, ó Deus, abençoe Eliette no seu tratamento de CA, abençoe a Disângela, abençoa, Senhor, os nossos meninos que têm alguns problemas especiais com autismo. Todas essas crianças, dá-lhes a tua visita e dá-lhes, ó Pai, a bênção. Que eles sejam abençoados nesta noite. Ajuda, protege, dirija, guia as nossas famílias. E como tu abençoaste José, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.